E hoje nós vamos falar um pouco sobre identidade e um assunto bem largo, né, bem extenso, mas eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui, tá? Talvez você assista esse vídeo, você se veja nesse vídeo. Eu queria muito deixar essa tela preta onde eu apareço, mas eu quero que você se imagine falando para você mesmo, tá? Primeiro eu vou começar pelo Rei Leão, né? Rei Leão tinha o Simba, Mufasa. Então Simba ele nasceu num reino, né? Onde Mufasa ele dominava tudo, ele governava sobre tudo. O seu tio Oscar inveja Mufasa, o seu pai, numa cilada que acabou vindo à morte para sobreviver. Claro, com a opressão do seu tio, ele começa a ir em lugares e buscar pessoas que não tinha nada a ver com o seu propósito. Então, andando na floresta, né, ele encontra duas pessoas que é o Timão e Pumba. Então eles começam a se relacionar, Simba com esses dois animais, e Simba ele começa a ter uma mudança de identidade, ele começa a ser quem ele não era. A primeira coisa que Timão e Pumba fez quando encontrou o Simba foi trocar a identidade deles de como leão, porque ele pensou assim: se esse cara nos atacar, a gente certamente morrerá. Hakuna Matata. Então você vai ver que a gente vai sobreviver, independente daquilo que a gente vai comer, daquilo que a gente vai fazer. Enquanto Nala tá andando, Nala fazia parte do reino. Seu tio Oscar já tinha acabado praticamente com o reino todo, né? O reino estava todo devastado por questão de um governo. Então precisavam-se de um leão no trono, que automaticamente seria Simba, que iria assumir o trono depois do seu pai. Ele resolveu deixar de lado. O Simba, ele não sabia quem ele era, mas só que quem estava à sua volta sabia quem ele era. O seu pai Oscar, o seu tio Oscar sabia muito bem quem ele era, o reino sabia muito bem quem ele era, tanto que procuraram por Simba durante muito tempo. Somente Simba não sabia quem ele era. Até Timão e Pumba ele sabia muito bem quem quem Simba era. E hoje eu quero que você pense: quem eu sou? Existe uma outra história também de Moisés. Essa história está no livro milenar. Moisés ele nasceu numa família de hebreus, tá? Então ele era hebreu e naquela época o rei mandou matar todos os filhos primogênitos lá. Então começaram a matar todos os filhos que eram primogênitos. E a sua mãe, por sabedoria divina, decidiu colocar Moisés num cesto e colocar num rio, né? Uma serva da princesa, da rainha, achou o cesto e levou o cesto até a rainha, né? A princesa. Então ele começou a viver nesse reino, viver como egípcio, tá? Então ele era hebreu e ele foi parar no reino egípcio. Então ele começou a trabalhar, a desenvolver a si mesmo como um egípcio. Os escravos que trabalhavam no Egito eram hebreus também. Então aconteceu, para você que não sabe, Moisés ele foi um cara escolhido por Deus. Até o inferno sabia muito bem quem Moisés era. Então desde quando Moisés nasceu, Satanás trabalhou para matar ele. Ali ele acabou matando e ele foi morar numa região de midianitas. Então ele era hebreu, ele morou no Egito, tá? E ele foi trabalhar numa região de midianitas. Então ele foi cuidando de ovelhas ali. Foi ali que Deus começou a falar com Moisés. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje é quem que você é. Quem que você é? Satanás ele sabe muito bem quem você é. Praticamente ele sabe para que você nasceu, ele sabe os seus potenciais, aquilo que você tem em suas mãos, ele sabe exatamente tudo, só você que não sabe quem você é. Tem muito potencial, você tem muito o que fazer, você sabe o que fazer. Ah, Henrique, mas como que eu sei o meu propósito? Gênesis 1:1.
a imagem, ser a imagem e semelhança do Criador. Deus não criou o homem, Ele não criou o ser humano para ter medo das coisas. Ele criou o ser humano para enfrentar os seus medos. Coloca medo sobre o que vão pensar de você, medo sobre o que vão falar de você, e você não faz aquilo de fato que deveria ser feito. Moisés ele não sabia quem que era, Simba não sabia quem era. A gente vê que são duas histórias um pouco uma distante da outra, mas são bem parecidas, porque Simba é um leão e Moisés é uma pessoa. Mas só se a gente for comparar um com o outro, a gente vai ver uma grande lacuna no meio que separam eles do seu propósito. E existem pessoas na nossa vida, existem coisas na sua vida que precisam de um stop, que precisam de uma parada, que precisam de um basta para as coisas começarem a fluir na sua vida. Então, todos sabiam quem Moisés era, todos sabiam quem Simba era, somente Simba não sabia quem ele era. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: quem que você é? Para que você foi chamado? Independente de qual situação. Eu falei de um vídeo sobre dependência emocional, e dependência emocional ela é a parte principal que os nossos inimigos, que são invisíveis, né, atacam a nossa mente. Porque ele atacando a nossa mente, ele vai desestabilizar o nosso corpo inteiro. E foi isso que aconteceu com o Simba. Então começaram a colocar coisas na cabeça dele, coisas e mais coisas, que ele acabou acreditando em quem ele era. Ele era um vegetariano ali, um vegano, né? Seja qual for que você queira falar. Então ele se alimentava de lagartos, folhas, e esqueceu de que ele era o leão. Ele deveria se alimentar de carne, ele deveria se alimentar de outras coisas. Essa é a pergunta de hoje. Quem que você é? Você é o Simba que come vegetal, ou você é o Simba que representa quem é no reino? E quando teve essa separação de Simba com o reino, que é o Mustafa, ou que era o seu pai, o reino inteiro sofreu consequências por causa disso. O reino inteiro ele parou de produzir, a família de Simba parou de evoluir, foram todos oprimidos, né? E todo mundo que estava à volta sofreu. Então existem pessoas que estão à sua volta, sofrendo porque você não está na posição daquilo que você é. Um ótimo dia.